Aleluia. É isso. Os irmãos estão empolgados querendo cantar hoje, hein? Aleluia. É isso. Olha, a partir do mês que vem vai começar aqui uma série sobre adoração às quartas-feiras, meu irmão. Tá? Seria importante que você colocasse isso no teu coração também para estar aqui, hein? Eu sei que não foi passado ali o slide, mas na primeira quarta-feira do mês de novembro vai começar a série a respeito de adoração e estará aqui conosco a irmã Dani Holanda, lá da Academia da Fé. Então vai ser uma excelente oportunidade de você aprender mais sobre adoração também, tá? E, irmão, também quero passar um videozinho aqui para você, não é isso, Samuel? Que eu acabei falando um monte de coisa aqui, eu esqueci. Daniel, poder apagar a luz aí, por favor? Um videozinho curto para que você possa entender. Aleluia. É isso, irmão. Batismo 2024. Pode acender, por favor, irmão. Existem algumas diretrizes a respeito do batismo que a irmã Sheila já colocou lá no grupo da igreja. Então, irmãos, olha, esteja preparado. Já tem pessoas aqui que já fizeram sua inscrição, tá? Então é importante, você que quer se batizar no ano que vem, procure o nosso irmão César, nossa irmã Valdenice, para que você possa estar participando desse batismo. Amém? Aleluia. É isso, irmãos. Vamos para o momento da palavra, meus queridos. Aleluia. Nome de Jesus. Sim. A Thaís estava falando aqui que vai ser no feriado. Então vai ser na sexta-feira santa, tá? O nosso batismo vai ser no feriado. Então, fica tranquilo. Não sei se eu vou trabalhar. Não vai não, irmão. Em nome de Jesus. Vai estar lá conosco. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a nossa série, Na Direção Certa. Meu Deus, essa série aqui é muito interessante, né, irmãos? Porque existem algumas frases aí no mundo que dizem que todos os caminhos nos levam a Deus. E isso é mentira do inferno. Não é que todos os caminhos nos levam a Deus. Agora, o caminho, você vê que Jesus disse: eu sou o artigo definido. Aula de português. Aprendi e nunca mais esqueci. O artigo definido. E no singular, exatamente. Singular, então é o caminho, não são os caminhos, não é no plural. Então o mundo diz aí que todos os caminhos levam a Deus, mas não é, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, só existe uma direção correta a ser seguida. E eu sei que você já tem acompanhado aqui aos domingos à noite. Algumas pessoas já falaram aqui a respeito de estar andando na direção certa. Irmão, e o único caminho para a gente seguir é o caminho que o Espírito Santo nos guia. Porque o Espírito Santo nos guiando, ele vai nos guiar até Jesus. Já que Jesus disse que ele era o caminho, então olha, ele está te guiando pelo caminho de Jesus. Baseado no quê? Na palavra de Deus, o manual que ele colocou aqui para que nós seguíssemos. Amém? E é isso, irmãos, nós já falamos algumas coisas aqui. Vou colocar aqui o texto base, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que vai dizer que todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Então quero te dizer que não basta ser humano para que seja uma criatura de Deus. Na verdade, criaturas são todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Mas Deus tem os seus filhos. E aqui a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que só quem são guiados, são dirigidos pelo Espírito de Deus é que são os filhos de Deus. Então essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira.
vou andar por religião tal, que religião tal faz não sei o quê. Vou andar pela religião, até religião cristã também. Irmão, olha só, uma outra mentira do inferno é a questão da religião e religiosidade. A religiosidade nos dividiu. Quando Jesus veio, Ele não veio instituir uma religião. Não. Quando Jesus veio, na verdade, Ele veio combater a religiosidade. Você sabia que em vários momentos Jesus veio e ali estava massacrando o pessoal que tratava de religiosidade? Só queriam falar com as pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Era uma questão de religiosidade. E Jesus veio para combater isso. Ele não queria demonstrar uma religião. E aí a gente começa a pensar, cara, quantas religiões tem por aí? Você pode começar a enumerar, mas se você for pesquisar, existem muitas religiões. Mas aí o que acontece? As religiões acabam nos afastando de Deus, cara. Porque a religião acaba fracionando. Ah, não, sou da religião tal, sou da religião tal, sou da religião tal. E aí, quando na verdade a gente tinha que adorar simplesmente a Deus, e aí o inferno começa a lançar esse negócio. E aí a Bíblia vai dizer que um povo dividido, ele não subsiste. Então um povo que está dividido, cara, ele não vai vencer. Então se você quer adorar a Deus de verdade, não se apegue à religião, não se apegue à religiosidade, se apegue em Jesus, se apegue em Deus, se apegue ao Espírito Santo. Cara, eu quero colocar agora o Espírito Santo como uma prioridade na minha vida, porque ele vai me guiando no caminho de Jesus. É isso, irmão. É isso. A ponto da gente olhar e não fazer distinção de igreja. Por exemplo, nosso pastor vai pregar lá na Academia da Fé. A gente está sempre na Academia da Fé. São outras igrejas, mas nós temos um só propósito. Nós vamos subir todo mundo junto. Não existe divisão. É isso, irmãos. Amém? E seguindo na direção certa, nós já falamos a respeito disso aqui, olha. Deus nos chamou para viver uma jornada vitoriosa e direcionada por Ele. Porque se Ele venceu, irmão, se nós estivermos direcionados por Ele, nós também vamos vencer. Amém? E Jesus é uma direção a ser seguida. Então cai por terra essa história de que todos os caminhos nos levam a Deus. Vê bem aí, cara. Vê bem aí, porque não é todos os caminhos que nos levam a Deus, não. Jesus é a porta. Aleluia. Jesus é o caminho. Só Ele que é a direção a ser seguida. E por toda a Bíblia esse conceito está presente. Qual é o conceito que está presente? Deus deseja guiar o seu povo em tudo. Então, quando a gente fala que é povo de Deus, a gente tem que entender de que Deus, Ele tem o desejo de nos guiar em tudo, mas às vezes a gente, por nossa própria vontade, não se deixa ser guiado por Deus. E eu vou falar sobre isso hoje. A garantia de uma jornada bem-sucedida é andar na direção que Deus aponta, que o Espírito Santo de Deus aponta. Então, se você quer ser bem-sucedido, comece a pedir a Deus direção em todas as tuas coisas, por mais simples que sejam. Senhor, olha, eu estou querendo fazer isso, me dá direção, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque uma atitude tua hoje pode mudar o teu futuro amanhã. Todas as atitudes que você toma hoje vão mudar o teu destino lá na frente. O emprego que você vai escolher, a profissão que você vai escolher, a empresa que você vai entrar, a pessoa com quem você vai namorar e casar, todas as nossas escolhas hoje vão projetar o nosso futuro. E é importante a gente olhar para isso e pedir direção a Deus em todos os momentos, para que lá na frente a gente não arrebente a cara. Então é por isso que, para garantir uma jornada bem-sucedida, é importante que nós andemos na direção que Deus aponta. E às vezes o processo de transformação em nossas vidas pode ser gradual, sabe? Não é de uma hora para outra não, irmão. É gradualmente, mas devemos perseverar na jornada com fé. Assim nós estaremos na direção certa. Aleluia.
Então, irmãos, quando a gente fala a respeito de direção, estar na direção certa, qual é a primeira coisa que você pensa? Se eu preciso de uma direção, é porque eu preciso de um caminho. Então o título de hoje é Caminhando pelo Lugar Certo. É isso. Então, se nós precisamos caminhar pelo lugar certo, nós precisamos ver aonde a gente está pisando. Amém? Só que para que você veja aonde você está pisando, você precisa estar com os seus pés bem alinhados. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, cara. A importância que tem os seus pés na sua jornada, na sua caminhada. Porque os nossos pés vão nos levar aos caminhos. E isso tem uma importância muito grande. E eu quero ler aqui contigo. No livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Eu até conversei sobre isso aqui na semana passada com o Ministério de Louvor, né? Meu Deus. É interessante porque Deus está falando para Ezequiel. Olha só o que ele disse para Ezequiel: Filho do homem, fique de pé que eu vou falar com você. Então, eu até cheguei a comentar a respeito disso. Eu falei, poxa aí, tá vendo? Deus quer falar contigo, mas você tem que estar em pé. Um irmão falou assim, não, mas e a pessoa que não tem pé? Olha aí a importância, irmão, de você estar com os teus pés preparados, você estar com os teus pés alinhados. Sabe, eu sei que existem muitas pessoas que têm dificuldade de andar. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm o seu pé. Mas a ideia aqui, onde Deus está falando, é espiritualmente, não é fisicamente. Porque, irmão, Deus não fala com ninguém prostrado. Existe uma atitude minha e sua que nós devemos tomar para que a gente possa se erguer. Senhor, eu estou aqui. E é essa atitude que Deus espera de mim e de você. A gente se colocar em pé, espiritualmente falando, e dizer, Senhor, eu estou aqui, me guia. Sabe por quê? Porque ali, ele me diz, filho do homem, fique em pé que eu vou falar com você. E no versículo 2 vai dizer que enquanto ele falava, enquanto Deus falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E ouvi aquele que me falava. Então, irmão, quero te dizer que quando você não tiver força para ficar de pé, não é pela tua força, é o Espírito Santo que vai entrar em você e vai te colocar de pé. Está vendo como é que não é uma situação material, não é uma situação aqui da terra, terrena, é uma situação espiritual. Não é uma situação física. É uma situação espiritual mesmo. É se levantar, se erguer espiritualmente. Isso, irmão, vai depender de mim e de você. Porque o que o Senhor Jesus tinha para fazer, Ele já fez. Ele já morreu naquela cruz no meu e no teu lugar. Tudo já está garantido. Agora basta que eu valorize isso. Basta que eu valorize e comece a caminhar na jornada que Ele tem para a minha vida. Então, é engraçado que Ezequiel estava numa situação em que ele estava sendo chamado. Ele estava sendo chamado por Deus para poder ser um profeta. E aí, meu irmão, às vezes a gente vai se encontrar numa situação de comodismo, né? A gente vai se encontrar numa situação de poxa, eu não quero, não sei. Mas quando a gente se coloca de pé espiritualmente, é o próprio Espírito que te ajuda a permanecer ali de pé. E sabe de uma coisa? Na época que eu servi o quartel, você já tem um tempinho, né? Passei 7 anos lá no exército. E fui fazer o acampamento de recruta, fiz o acampamento do curso de cabo. E uma coisa importantíssima que a gente levava no acampamento era roupa de muda, né, Flávio? Roupa de muda, é importante. Por que é importante a roupa de muda? Porque você estava num terreno
numa parte de terra. E aí daqui a pouco, do nada, você daqui a pouco começava a ter que entrar num charco de água. Começava a ter que andar por lugares que eram arenosos. Então teu pé ficava úmido. Então o que a roupa de muda tinha? O que você tinha dentro da tua mochila? Você tinha meias reservas. Você tinha roupa reserva para que você não ficasse molhado o dia todo. E sabe, infelizmente, a gente olha tanto para os aspectos físicos, né? Não, porque minha aparência está assim e tal. Não, eu tenho que botar uma roupa legal, eu tenho que olhar tenho que arrumar uma camisa bonita e tal. Mas aí a gente esquece de uma situação primordial para a nossa caminhada, que é os nossos pés. E aí, o que a gente fazia? Depois que terminava as instruções durante o dia, quando chegava à noite, lavava os pés, passava hipoglós entre os dedos e trocava a meia. Botava aquela meia, deixava a meia para secar o dia todo e colocava uma meia nova, porque no dia seguinte seria tudo de novo. Isso durante 5 dias, alguns mais dias também, algumas pessoas passaram por mais dias de acampamento. Mas aí você pensa, cara, se eu vou ficar 5 dias, então eu preciso levar pelo menos 5 meias para que eu possa mudar, né? E aí, teve um amigo meu, em dado momento, que não trocou suas meias de um dia para o outro. No final do 2º dia, a gente estava com os pés carne viva. E não conseguia fazer mais nada andando. Então, irmão, na nossa caminhada, a gente tem que cuidar dos nossos pés. A gente tem que olhar para onde a gente está andando. E eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas nessa caminhada, irmãos, a gente tem que andar em conjunto com o Espírito Santo. Porque não adianta a gente querer dizer que anda com o Espírito Santo, mas na verdade a gente só quer fazer as nossas coisas do nosso jeito, na nossa força. E aí Amós, capítulo 3, versículo 3, vai dizer, olha, andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo? Então tem que entrar em acordo com o Espírito Santo. Por isso que eu falei contigo, ó, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Porque quando Ele guia, irmão, é a melhor coisa que tem para a nossa vida. Quando Ele está nos guiando, Ele está nos mostrando. Então se eu estiver achando que o lugar que eu quero ir é o lugar certo, então não estou entrando em acordo com o Espírito Santo. E aí pode ser que lá na frente eu possa me dar mal. E no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, vai dizer, olha, guarda o teu... guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está falando aqui sobre guardar o teu pé quando tu entrar ali, ó. Inclina-te a ouvir mais do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então aí eu penso assim, não, eu vou fazer isso aqui para aparecer, vou fazer aquilo ali e tal. Não. Isso é sacrifício de tolo, irmão. Guardar o teu pé quando entrar na casa do Senhor é você estar com o teu pé alinhado com as coisas de Deus. É você reverenciar a presença de Deus nesse lugar. Assim como Moisés estava lá, ele estava vendo a árvore pegando fogo, ele não entendeu nada. Aquela árvore chamando a atenção ali. Ele chegou lá na árvore. E eu creio, irmãos, que a presença de Deus estava ali naquela sarça, literalmente, para poder chamar a atenção dele mesmo. A Bíblia não diz a distância que ele estava, mas começou a pegar fogo. Só que as folhas da árvore não se consumiam, sabe? As folhas continuavam normais. A árvore não estava pegando fogo literalmente a ponto dela desmoronar. Aquela árvore estava pegando fogo, mas era fogo da presença de Deus. E aí Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, olha, cara, tira a sandália aí dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é um lugar santo. Então nós devemos guardar, irmãos, o nosso pé. Saber, Senhor, o meu pé é separado para Ti. O meu pé é o lugar, onde eu colocar, pisar, o meu pé vai ser um lugar santo. Em nome de Jesus.
E aí, irmãos, às vezes a gente reclama, né, de algumas coisas. Reclama porque as coisas não estão dando certo. Porque eu acabei me enrolando, fazendo não sei o quê. Jó, capítulo 18, versículo 8. Versículos 8 e 9 vão nos dizer o seguinte: olha, por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. Então é por seus próprios pés, irmão. Por quê? Porque você não viu onde é que você estava andando. Pastor, o inimigo está furioso. O inimigo está furioso. Porque agora a minha fatura do cartão veio 5.000. É o inimigo mesmo, irmão? Ou é você que se apressou para ir gastar o cartão? Você usou teus pés para ir lá usar o cartão? Então olha, por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. E o 9 vai dizer: a armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o prende firme. Quando eu olhei esse versículo aqui, que a armadilha o pega firme pelo calcanhar, eu estava pensando numa situação de guerra. Numa situação de guerra, enquanto os militares estão andando no terreno, e aí estão olhando, andando, e de repente alguém pisa na armadilha, aquela que prende assim, ó, e prende o pé da pessoa. Entenda, irmão, que isso aí, aquela armadilha ali, não é para matar a pessoa, não. Mas o que vai fazer? Aquela pessoa ali, certamente, por mais que abram a armadilha, e vai dar trabalho para abrir a armadilha, por mais que abram aquela armadilha, o pé ficou todo destroçado. Então agora não vai ser agora não vai ser a baixa de uma pessoa, vai ser a baixa de 2 pessoas, porque o companheiro agora vai ter que ajudar a caminhada do outro. E detalhe, se tinha uma armadilha daquela ali, é sinal de que pode ter outras muitas aqui. Então agora todo mundo vai ter que estar olhando para o chão para que não tenha mais baixa. E cada baixa não vai ser uma pessoa só, vai ser o dobro. Meu Deus, cara. E olha, o lugar que você pisa, melhor dizendo, vai definir o seu futuro. Vida ou morte, bênção ou maldição. E eu estava conversando com um membro hoje, e o membro falou assim: poxa, eu fiz um esforço para estar aqui hoje. Eu fiz um esforço para estar aqui, porque eu preciso. Isso alegrou meu coração, irmãos, porque todos nós vamos ter que nos esforçar. A palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é persistir, é continuar persistindo, é esforçar, é se esforçar mesmo. Eu já vi no dicionário, tanto que eu até anotei na minha Bíblia que está esforçar-se. Então, irmão, não fique em casa como um combatente que já foi abatido, que foi pego pela armadilha. Não fique em casa. Esteja aqui, para que as tuas forças sejam renovadas. Vem aqui para poder plugar na tomada de Deus, na tomada do céu, para que você possa ter mais energia para continuar na tua caminhada, para que você possa porfiar, para que você possa insistir, para que você possa ali estar na caminhada mesmo. Aleluia. E lá no livro de Efésios capítulo 5, quando vai falar sobre a armadura de Deus, no versículo 15 vai dizer: olha, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, Deus não quer que você fique descalço. Deus não quer que você fique descalço. Na verdade, Ele quer que você ande com o calçado da prontidão do evangelho da paz. O que é isso, pastor?
O que é isso? Esse negócio de calçado, pés da prontidão da paz. Irmão, é que o lugar onde você estiver pisando, você vai levar o evangelho da paz. Então agora eu estou calçado, com aquele calçado ali, e agora onde eu estou andando, eu estou proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é paz, irmãos. Jesus, ele é a própria paz. E é interessante é que Jesus, em dado momento, ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então ele veio, lavou os pés dos discípulos, capacitando os seus discípulos no evangelho da paz, colocando o calçado ali, irmão, do evangelho da paz. Então aquilo ali, quando Jesus estava limpando os pés dos seus discípulos, ele na verdade estava ali só preparando os seus discípulos para darem continuidade naquilo que ele veio fazer. Então olha, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, preparando os discípulos para que eles anunciassem o evangelho da paz. E antigamente eles tinham um costume, de quando iam receber alguém, chegou uma visita na minha casa. Então eu, sendo o dono da casa, já tinha uma vasilha do lado da porta, aonde eu, sendo o dono da casa, lavava os pés daquela pessoa que estava me visitando, daquele hóspede que iria ficar na minha casa. Essa era a recepção que as pessoas tinham umas para com as outras. Por isso que em dado momento, Jesus falou: olha, desde quando eu cheguei aqui, você não me lavou os pés. Em dado momento Jesus falou isso, porque ali as pessoas de repente não atentaram, ou então estavam com tanta vontade de tê-lo por perto, que não se atentaram em chegar e lavar os pés dele. Mas quero te dizer, irmão, que os teus pés estão sendo lavados nessa noite também, sendo lavado pela palavra de Deus. Não estou falando nada de mim aqui, eu estou colocando aqui os versículos bíblicos, para que você possa ser incentivado a estar sendo encaminhado com os teus pés no caminho que o Espírito Santo vai te conduzir na direção certa. É isso. E aí Josué, na versão da Bíblia King James, Josué estava recebendo um chamado agora de Deus, Agora Moisés já era morto, Moisés era quem conduziu o povo durante 40 anos, e Moisés agora morreu, e Josué estava ali sempre ao lado de Moisés, aprendeu bastante coisa com Moisés, e aí Moisés morreu. E agora, como eu faço? Então certamente Josué estava cheio de indagações. Poxa, eu não sou capaz. Poxa, eu não tenho a mesma disposição de liderança que Moisés. E agora, o que eu vou fazer? Irmãos, a palavra nem fala a respeito disso, mas uma coisa é certa: Deus aqui no capítulo 1 de Josué, quando Josué vai escrever esse livro, ele já vem dizendo o quanto Deus o capacitou. E aí Deus vai dizendo para Josué: Josué, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, dos vossos pés pisarem, eu vos dou. Ou seja, todo lugar que você pisar, cara, vai ser um lugar abençoado por mim, e aquele lugar ali será seu, como eu prometi a Moisés. Então Deus estava incentivando aqui a Josué, para que ele continuasse, desse continuação na caminhada dele. Então, irmão, você entende que a gente precisa de dar continuidade? A nossa vida com Deus é uma continuidade.
a gente vai estar sempre caminhando, lutando, embora as circunstâncias tentem nos parar, mas a gente vai continuar, irmão, até o dia que o Senhor nos chamar. O que não pode é a gente parar no meio do caminho. Então, enquanto você tiver forças, olha, fique de pé espiritualmente. E mesmo sem forças, assim como Jeremias, cara, se posicione espiritualmente. Senhor, eu quero. Fala comigo. Aleluia. Assim como aconteceu também no Salmo 91. Eu sei que você conhece o Salmo todo de cor. Amém? Mas eu vou botar aqui o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Eles quem? Se você ler o versículo anterior, vai falar a respeito dos anjos. Te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Então, irmão, na nossa caminhada nós vamos encontrar pedras para poder fazer tropeçar, cair. Mas é nessas caídas aí que você não pode ficar caído. É nessas caídas aí que Deus espera que você levante, porque Ele quer falar com você. Aleluia. Então como é que os anjos vão te sustentar para que você não tropece com o teu pé em pedra? Cara, você tem que estar ali, ó, caminhando. Você tem que estar pelo menos vigiando. Esse é o meu e o teu papel. E aí no Salmo 119, versículo 59, vai dizer, o salmista diz assim, olha, considerei os meus caminhos. Ou seja, ele olhou para a vida dele, fez um raio-x e pensou, cara, esse ponto, preciso melhorar nesse ponto. E aí quando ele considerou os caminhos, ele voltou os seus pés para os testemunhos de Deus. Porque às vezes a gente caminha, irmão, para distante de Deus. Às vezes nossos pés, cara, nos levam para lugares errados. Então nesse momento é que a gente tem que entender para onde que a gente está indo. Para onde que os meus pés estão me levando. Porque se nós estamos falando aqui que Jesus é a direção a ser seguida, se nós estamos falando que nós temos que estar na direção certa, quem vai me levar para os caminhos na direção certa é o Espírito Santo, mas eu que vou caminhar, é a minha parte, eu tenho que caminhar, para isso eu tenho que cuidar dos meus pés. E sabe de uma coisa, irmão, é interessante que Jesus, ao morrer por mim e por você, Ele não teve somente as suas mãos perfuradas. Não sei se você sabia disso, mas cientificamente já está comprovado que uma pessoa não consegue ficar preso somente com pregos nas mãos, porque as mãos elas têm muita cartilagem e a cartilagem começa a se rasgar. E aí quando Jesus voltou, Lucas capítulo 24, versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Sabe, meu querido, os pés do nosso Senhor Jesus também foram feridos, foram marcados, onde eu e você deveríamos estar. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, e que todos estavam destituídos da glória de Deus, cara, até que apareceu o Senhor Jesus e sofreu uma morte que era uma morte espiritual no meu e no teu lugar, uma morte que nos deixava afastados de Deus, cara. Então, os pés do Senhor também têm as marcas das feridas que eram minha e sua. Então Ele estava fazendo aquilo que Deus planejou para que Ele fizesse. Ele estava seguindo no caminho certo. Então, irmão, olha só, os nossos pés também terão marcas
na nossa caminhada. Vamos passar por lugares que às vezes a gente não quer passar, mas se você está sendo guiado pelo Espírito Santo na direção certa, você vai ter que passar, e Ele é contigo, e no final das contas vai dar tudo certo. Mas aí, irmãos, para isso, na nossa caminhada, a gente precisa de ter uma clareza, de ter uma iluminação. E de onde vem essa iluminação? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai trazer claridade no caminho que eu devo andar. É a lâmpada para os meus pés. Amém? Pode vir ao ministério de louvor. E aí, esse versículo aqui é interessante. Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8. Vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. Interessante que o pastor Luiz hoje de manhã falou, né? O versículo, né? Não se estribes, né? Não confie na sua sabedoria. O sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. E aqui Deus está falando para a gente também, ó. Na guerra, uns confiam em carros e outros em cavalos. Não, porque vou preparar meu cavalo aqui para quando eu for para a guerra, meu cavalo vai correr, vai disparar. O carro aqui, vou colocar na biga, né? Antigamente o pessoal fazia biga, botava aqui um negócio aqui, botava um negócio que na hora que eles passassem saía rasgando tudo. Então as pessoas confiavam em carros e em cavalos. Mas nós, irmãos, nós não. A nossa confiança não é no que nós podemos fazer, não é nos carros, não é nos cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem vai vencer por nós. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia! Nós estamos de pé porque o próprio Espírito que nos coloca de pé, mas eu e você temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Eu e você temos que nos posicionar. Não deixe que as circunstâncias te abatam. Não deixe que as circunstâncias te tirem da jogada, te tirem do combate. Não deixe. Preste atenção onde você está andando, se é um terreno minado, para que você não possa ser morto em combate. Aleluia. E esse é meu último slide. Travou aí. Andar na direção. É o último slide. Andar na direção certa é ser guiado pelo Espírito Santo em todos os caminhos. Então, meu querido, a conclusão que a gente chega é isso. Andar na direção certa é ser guiado pelo Espírito Santo. Não existe outra maneira de você andar na direção certa se você não for guiado pelo Espírito Santo. Então, meu querido, reflita sobre tudo isso que nós falamos agora. Reflita sobre os seus pés. Como estão os seus pés? Se eles estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. Se o lugar onde você trabalha, você é conhecido por trazer paz, ou se você é conhecido por ser aquela pessoa brigona. Se no ambiente onde você chega todo mundo para de falar, porque fulano de tal aí. Se na hora que você chega num lugar todo mundo se afasta. Olha, eu estou te fazendo aqui um alerta, porque não é isso, para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou para anunciar o Evangelho da Paz, cara. Então esteja conectado, esteja ligado com o Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir no caminho certo. Vigia onde você anda. Olha para os teus pés. Vê se os teus pés não estão sujos de lama, meu querido. Meu Deus, cara. Porque de repente você andou por tanto lugar aí fora, e talvez você esteja com o teu pé sujo de lama. E aí aonde você anda, você vai deixando um rastro do pecado, do problema. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus quer te lavar. Deus quer lavar os teus pés
para que você comece na caminhada com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor.